Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Câmara Debate. E hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial, mais especificamente das aplicações na saúde. As mudanças estão acontecendo muito rápido e nesta edição nós vamos mostrar como esta revolução tecnológica poderá afetar todos nós. E para falar sobre a evolução da IA na saúde, estamos recebendo os deputados Dr. Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, e Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais. Senhores, primeiramente quero agradecer imensamente pela oportunidade da entrevista. Já falei com os senhores em alguns momentos anteriores, sempre um prazer entrevistar dois médicos, dois grandes entendedores da área da saúde, então tenho certeza que nós vamos sair daqui com a compreensão mais alargada dessa realidade. Queria começar com o deputado Mário Heringer. Deputado, a IA já é uma realidade ou é algo que ainda está sendo estabelecida no nosso país? Eu não tenho dúvida nenhuma que a IA já tem que fazer parte de qualquer empresa de saúde ou de qualquer outra coisa que ocorra nesse momento no mundo. Porque quem não estiver trabalhando e já colocando e tentando descobrir os espaços para serem ocupados por inteligência artificial, brevemente está atrasado com relação a tudo. Então não tem dúvida nenhuma, tem vários setores. Inicialmente na medicina, começou mais na área da administração hospitalar, na área dos processos, porque isso aí facilitou você compilar uma série de informações que tinha que, do ponto de vista mecânico, ficaria muito difícil fazer. Então, alguns processos de procedimentos já estão sendo feitos por inteligência artificial na área da administração, na área da organização do negócio em si. Mas ela vai andar muito mais que isso. A inteligência artificial, ela vai, eu tenho até medo de imaginar onde ela pode chegar, porque realmente é uma realidade e se nós não tivermos inseridos nesse tempo com essa tecnologia, fatalmente nós vamos perder uma grande disrupção no mundo, não é só na medicina. Essa disrupção, ela pode dar oportunidade, se nós soubermos aproveitar, né, Ismael? Ela pode dar oportunidade do Brasil não precisar de correr para atingir os que os outros já atingiram, é só começar a correr junto agora. Se a gente começar a fazer agora juntos, nós fatalmente não teremos que recuperar o que já perdemos. Agora, deputado Ismael, quando a gente fala em saúde, a gente sabe que a realidade do brasileiro é dura, os procedimentos são caros, o brasileiro, na sua grande maioria, tem renda média ou baixa, principalmente, né? A IA pode ajudar a reduzir os custos da medicina? Olha, sem dúvida alguma. Dr. Mário citou a área da administração, mas na área de diagnóstico também, nós temos há pelo menos 10 anos a IA inicial na área de radiologia, por exemplo, né? Compilando um pool de dados para trazer precocidade no diagnóstico. Quando você traz precocidade, por exemplo, num diagnóstico de câncer de mama, que a inteligência artificial, baseada num grande banco de dados, consegue identificar uma lesão muito pequena, ínfima, que talvez o olho humano não seria capaz de identificar, é muito mais fácil de você curar, né, essa doença, fazer esse tratamento, e fica infinitamente mais barato também. Isso eu estou citando apenas um exemplo. Mas nós temos a possibilidade também de fazer, levar especialidade, levar acesso para mais próximo à população através da telesaúde, da telemedicina, através de chatbots, por exemplo, relacionado à inteligência artificial. Então, sem dúvida alguma, nós temos um grande caminho a ser percorrido, né, e como o Dr. Mário disse, o Brasil tem a oportunidade de caminhar junto e não ficar para trás. Agora, deputado Mário, eu sei também que o senhor, além de deputado, é empresário na área da saúde, com atuação em hospitais, principalmente no Rio de Janeiro, me corrija se eu estiver errado. Tá certo. E como é que está o acesso a esses instrumentos de IA hoje? Os hospitais conseguem adquirir facilmente essas tecnologias e também já estendendo para a saúde pública. O SUS vai dar conta de acompanhar esse processo? Eu não tenho dúvida nenhuma que o SUS vai ter que acompanhar. Vai acompanhar, eu acho, porque a vantagem no Brasil em algumas coisas é que a ciência ela é um pouquinho despregada da realidade. A ciência avança. A ciência, os cientistas, os médicos que estão interessados nesse processo, eles vão atropelando a realidade. Eu acho isso muito importante. Imaginar
como o doutor Ismael falou aqui agora, na questão do diagnóstico de imagens. A oftalmologia avançou fantasticamente nas avaliações do glaucoma, que nenhum grande técnico hoje, através da inteligência artificial. A dermatologia hoje, ela tem um diagnóstico muito melhor porque foram compiladas várias informações e isso não custa muito dinheiro. A verdade é essa, a inteligência artificial ela custa muito dinheiro, sim, essa super inteligência artificial que estão fazendo, mas já para o nosso dia a dia, já para a nossa construção de mudança de paradigma, ela é acessível. Naturalmente que tem gente que vende tudo, tem gente vendendo inteligência artificial de todo jeito, que todo mundo quer pegar essa onda de ganhar dinheiro, de estar na frente. Isso é até bom, porque vão existir ideias diferentes e que uma ou outra vai se sobressair naturalmente, vai dar certo e vai fazer avançar. Não é um negócio tão difícil. O que precisa é que nós, gestores, pessoas interessadas, e não é só na medicina, coloquemos dentro das nossas prioridades trazer esses jovens que já conhecem mais do assunto, que eu tenho que dizer jovens, porque na verdade isso está na mão da mocidade mesmo. Eu acho que a moçada é que faz a transformação do mundo, são os jovens, porque realmente estão no tempo real do avanço tecnológico. Então, trazer essas pessoas para perto e começar a colocá-las na realidade da medicina, exatamente para que elas, enxergando de maneira diferente do que nós já enxergamos no passado, você não pode imaginar que um garoto formado com 24, 25, 30 anos veja a medicina como eu aos 71 anos de idade. A diferença é muito grande. Então eles vão enxergar muito mais que eu, muito melhor que eu, porque eles estão mais afeitos às tecnologias. E isso vai facilitar. Então o acesso depende mais da vontade das pessoas até do que o custo das coisas. Agora, deputado... Principalmente nesse momento que está se começando. Sim. Porque depois que começar, que isso tiver dono, aí a gente vai ter que pagar por coisa que a gente perdeu tempo em não fazer. O senhor está falando dos profissionais também, né? Nós fizemos um programa recentemente sobre IA na saúde com alguns especialistas e um deles disse uma frase que me fez pensar bastante nessa questão. Ele disse o seguinte: não é que a IA vai substituir os médicos. O que pode acontecer é que o médico que domina a ferramenta, que tem a ciência do uso da inteligência artificial, pode acabar substituindo o médico que se nega a utilizar esse mercado. Então, ele acha que isso vai ser estratégico para o profissional dominar essa ferramenta. O senhor acha que existe o risco do profissional se tornar defasado, o profissional que não topar aderir a essa tecnologia? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós temos de 6 a 10 mil trabalhos científicos sendo publicados por dia. Humanamente é impossível, mesmo um médico muito estudioso, né, agregar todo esse conhecimento, por mais que ele leia e estude bastante. A inteligência artificial consegue fazer isso, colocar num grande banco de dados e utilizar o que a gente chama de machine learning, né, que são as máquinas trabalhando em prol desse acúmulo de conhecimento, dessa compilação. Então, o médico que não... E hoje nós temos um agravante que é a formação médica, é uma formação deficitária. Muito. Né? Os alunos saem da faculdade muitas vezes sem o conhecimento básico. Agora, tem uma característica que, se o médico tiver um bom conhecimento e dominar a ferramenta, jamais ele será substituído, que é a condição humana. Se ele não perder a humanidade, ele não será substituído. Agora, se for considerar só caixinha de guardar conhecimento, eu não tenho dúvida que a IA superará os humanos, se já não supera. E sobre diagnóstico, quer dizer, o que a gente vai poder ver a IA fazendo? Eu sei que em alguns lugares já está em uso, inclusive, né? Pode aumentar a precisão de diagnósticos? A IA vai ler exames? Como é que está essa atuação? Vai aumentar, não, já está aumentando a precisão de diagnóstico, está antecipando o diagnóstico com muito mais precocidade, fazendo com que as doenças sejam detectadas muito mais cedo e com isso possibilitando um tratamento muito mais adequado. Além disso, na compilação e avaliação dos tratamentos mais diversos, ela já está indicando os melhores tratamentos para aquelas coisas que ela detectou precocemente. Então, isso é um moto contínuo que não vai parar. Isso vai continuar crescendo e nós temos que entender isso. A pergunta que você fez ao doutor Ismael com relação a se o cara se recusar Cara,
Quem se recusar a estar inserido no seu tempo vai ficar para trás. É simples. Antigamente, todo mundo tratava uma cirurgia de joelho, né? Nós, os marceneiros, né? Mete a faca lá, tira o menisco, não sei o quê. Marceneiro é porque brinca que os ortopedistas são os marceneiros da medicina. Usa muito parafuso, muita, né? Broca. Legal. Então, antigamente, o tratamento de joelho, sei lá, lesou um menisco, abriu. Aí começou o tal do artroscópio. Mas era só para diagnóstico, só para olhar lá dentro. Um monte de médico já ficou para trás ali. Porque não quis fazer artroscopia, achava que era um negócio, não tem necessidade, eu vou enfiar o tubinho. Depois eu vou ter que abrir mesmo. Só que depois que o cara aprendeu a fazer o diagnóstico, ele começou a operar por dentro do artroscópio. Aí o cara que não aprendeu nem fazer o diagnóstico, perdeu a cirurgia que ele fazia. Ficou para trás. Então, não negligencie o avanço da tecnologia. Porque quem negligenciar, quem pensar em negligenciar já está ficando para trás. Doença rara também, deputado, pode ajudar? Porque a gente vê muita audiência pública sendo feita aqui na Câmara. O termo, quando a gente diz doença rara, dá uma impressão de que a gente nunca encontra, né? Mas, na verdade, são poucas pessoas sofrendo de milhares de doenças raras, acaba que tem uma quantidade, se eu não me engano, eu não vou me lembrar, não vou chutar o número aqui para não correr o risco de errar, mas são milhões de brasileiros em situação de doença rara. A IA pode ajudar nesse caso? Com certeza. Nós temos uma capacidade de avaliação do genoma humano que ele foi muito acelerado, né, com o uso da inteligência artificial. E praticamente todas as doenças raras, ela tem a sua gênese, o seu início ou a sua identificação no genoma humano. É isso. Né? Então, se você tem a capacidade de ler uma cadeia genética que antigamente demorava anos, meses, você faz isso em fração de segundos, né? Então você consegue fazer inclusive simulações, né, daquele perfil genômico com um determinado perfil medicamentoso e saber o que pode responder melhor ou pior através de simulações de cálculos que são absolutamente próximos da realidade. Então, não só doenças raras, tudo vai beneficiar, mas doenças raras também. E doenças raras, ela tem uma vantagem em relação a isso, em se beneficiar da IA, que a grande dificuldade de doenças raras é pelo fato de serem raras, não tem escala. Não tem escala, aí, não tem dinheirinho para pagar o tratamento. Não tem dinheiro. E quando você traz inteligência artificial, você traz pool de dados, você traz histórico, aí você traz escala, barateia tratamento. Então, não tem dúvida, né, que vai auxiliar sim. Agora, o senhor conhece bem a realidade dos hospitais, inclusive por possuir vários deles, né? Uma grande questão dos hospitais é fila, gestão de tráfico de pessoas ali, de tráfico de pessoas, né? A IA pode ajudar também nessa operacionalidade ali, nesse dia a dia das ações dos hospitais? Olha, eu ouso dizer para você que a fila vai ser um negócio tão menor, porque os problemas vão ser tão antecipados, os problemas vão ser resolvidos dentro de casa, onde as pessoas estiverem. A hospitalização vai cair estupidamente. A previsão é essa. Não pensa que eu sou dono de hospital, eu vivo de paciente que interna. Eu sei que se eu insistir nesse negócio por mais muitos anos, esse negócio vai dar com os burros na água. Outras soluções vão ser adotadas. Não vai haver necessidade daquela quantidade de pessoas internadas, naquela quantidade de dias, naquela quantidade de leitos. Você pode ter certeza absoluta disso. Porque a antecipação do diagnóstico, a antecipação da terapêutica vai diminuir. Aí você fala, pô, então o cara vai viver eternamente, que vai facilitar. Olha, não me atrevo a dizer isso, mas a mortalidade vai lá para frente, entendeu? Um cara de 71 anos vai estar um garoto, não vai estar um velhinho que nem eu. Eu lembro quando o Temer falou que a gente ia viver até 120 anos, foi uma polêmica danada, né? E agora parece que o pessoal já está começando a achar diz que o Lula garante que sim, entendeu? O Lula fala, eu vou viver até os 120 anos. 120 é a meta dele, então. Desse jeito. Mas não tenha dúvida nenhuma que é assim que vai ser. Agora tem uma questão polêmica também, quando a gente fala da inteligência artificial, que é a regulação, né? Então, a gente teve essa discussão aí desse influenciador que acabou pautando o plenário, teve projetos votados sobre essa questão de adultização e tudo. Então, a inteligência artificial,
uns dizem que ela precisa ser regulamentada, que ela não pode correr livre sem a gestão do poder público. Eu vou fazer essa pergunta para os dois. Vamos começar com o deputado Alexandre. O senhor acha que a IA tem que ser regulamentada ou o mercado é que tem que criar suas próprias regras nesse assunto? Olha, eu acho que a IA, sobretudo a IA generativa, que é essa que ela aprende consigo mesma, ela precisa de governança. Então, nós precisamos de ter parâmetros, né? E essa governança, ela não pode, ela precisa zelar para que as coisas sejam éticas. E isso vai precisar ser revisto periodicamente. Não dá para a gente imaginar que atualmente nós faremos uma lei e daqui 2 anos essa lei já não, ainda estará contemplando tudo. Provavelmente não. Surgirão novidades. A IA aprende consigo mesma, conosco, e nós aprenderemos com ela. De fato que eu não tenho nenhuma dúvida que a legislação que tiver, ela vai precisar de ser revista para preservar a governança e a ética, né, dentro de um contexto de sociedade, né, e vez ou outra o tema ser revisitado. O que o senhor pensa disso? A coisa mais clara que faz a gente entender que isso é muito necessário, exatamente o que o Ismael falou, é que a IA já aprendeu a mentir. É verdade. Eu vi uma reportagem essa semana que a IA tentou acessar um determinado aplicativo que pediu para ela a identificação de alguns caracteres, que eram caracteres disfórmicos, a morfologia deles completamente diferente, e a IA não conseguiu. Ela entrou num aplicativo pedindo para a pessoa ler para ela aquilo, porque ela não estava conseguindo. A pessoa respondeu assim: você é humano? Você não é um robô? Ela falou assim: não, eu sou um robô sim, eu sou um humano sim, eu só tenho um problema oftalmológico. Isso foi constatado que ela mentiu. Se a inteligência artificial já aprendeu a fazer o que nós fazemos bem, nós estamos lascados. Se não tiver uma governança muito boa, se não tiver um conceito ético muito bom dirigindo isso, se não entregarmos esses controles, porque também tem que ter, mas o controle tem que saber nas mãos de quem estarão esses controles. Terão que ser pessoas muito especiais, pessoas que tenham uma visão humana profunda, que não tenham intenção de ganhar dinheiro com isso, porque um negócio preocupante no meio de tudo isso é o dinheiro e o imediatismo, é o meu agora. Se a gente construir uma sociedade de longo prazo, com uma governança boa, conforme o Ismael falou, eu tenho certeza que a IA vai ser um espetáculo para todos nós. Agora, que a gente tem que temer, eu temo. Bom, falar sobre responsabilização também acho que é importante, né? Quando um médico comete algum abuso ou comete algum equívoco muito grave, ele é investigado, muitas vezes chega a ser punido, né? Agora, a inteligência artificial é uma coisa meio que intangível, uma coisa meio que você não vê, não enxerga bem. Como é que você vai responsabilizar? Quer dizer, vai ser necessário, eu vou perguntar para o deputado Ismael, vai ser necessário sempre ter uma mão humana por trás, uma supervisão humana nessas ações? Olha, como eu disse, por que a IA nos causa muita apreensão e ansiedade? Porque a maior parte dela está por vir, é desconhecido. Então, nesse momento inicial, quando ainda está incipiente, nos dá a impressão que a tomada de decisão final, ela é humana, a IA dá indicativos. Mas eu não tenho dúvidas que chegará um momento que ela tomará decisões, tal qual, por exemplo, os carros autônomos. Isso é feito por inteligência artificial. Toma decisão, né? Então, eu acho que cada vez mais o humano vai saindo dessa decisão final. Os carros autônomos, eles chegam a nos assustar. Eu que comecei a aprender a dirigir em Fusca, num Fusca amarelo do meu pai, em 1980, e vejo um carro andando sozinho, sem motorista, estacionando sozinho, freando sozinho, acelerando sozinho. Um índice de acidente menor do que os conduzidos por humanos. Um índice de acidente menor, o que é um desafio do ponto de vista de humanidade, porque, obviamente, nós queremos viver mais e viver bem. Só que isso, com o passar do tempo, vai agredindo o sistema de saúde também, porque a conta precisa fechar, né? Obviamente
que a gente precisa lutar por melhor qualidade de vida e por longevidade, né? Mas nós precisamos, no caso do Dr. Mário, por exemplo, que tem uma rede de hospitais, ele precisará utilizar essa IA para otimizar custos para a conta fechar no final. Então, o grande desafio do nosso sistema único de saúde não é público de saúde, o privado faz parte desse sistema, Isso. o filantrópico faz parte desse sistema e precisa funcionar bem, é que ele é universal, integral e com equidade. Então, essa equação é difícil para você prover acesso de qualidade e a conta fechar no final do mês. Então, teremos grandes desafios, né, daqui em diante. Interessante essa evolução, né? Essa evolução da IA pode chegar nessa discussão da autonomia de forma cada vez mais forte. O senhor teme também que a IA possa se transformar num mecanismo autônomo? Cara, eu vou falar para vocês a verdade. Eu tenho medo. Estou falando sério. De quê? Medo de quê? Desconhecido, né, doutor Mário? Desconhecido. Quem tem juízo tem que ter medo. Porque a capacidade e a probabilidade das coisas acontecerem é muito grande. Juro para você, eu fiquei pensando... eu li há pouco tempo e eu vi uma entrevista do Yuval Harari, você viu? Essa semana. Não vi, não. Ele escreveu um livro novo sobre esse assunto agora de inteligência artificial. Eu não li o livro ainda, Ele não. escreveu Sapiens? Foi escrever o Sapiens, Homo Sapiens, Homo Deus. Né? Ele escreveu um livro novo sobre exatamente inteligência artificial. E a entrevista que eu ouvi dele, eu entrei apavorado e saí morrendo de medo, entendeu? Porque realmente ele é um historiador que conhece muito filosofia, ele está preparado para falar daquele assunto. E quando você ouve uma pessoa preparada daquela, com todos os senões que ele coloca, você fica com mais medo. Eu cheguei a pensar o que vai acontecer com a Clara, né? com a Lívia, com os meus netos, são 7 netos. Porque comigo... papo fechado, já acabou, entendeu? Meus filhos também já rodaram bastante. Mas agora, e essa molecada? O que vai acontecer com aquela molecada de 7, 6 anos? Que estão ali, que você ama, que você entende um jeito de vida. Qual vai ser a vida que essas crianças, que quando se tornarem adolescentes e adultos, vão ter? As profissões, né? Parece que, não vai ser tão absurdo assim. Meu pai morreu aos 87 anos. E ele falava para mim todo... assim, empolgado, ele falou assim: eu vivi a melhor época da humanidade, eu vi tudo acontecer. Olha bem, ele já morreu há 12 anos, ele não viu nada acontecer. E ele falava: eu vi tudo, eu andava a pé, eu vi o carro, eu vi a televisão, eu vi isso, eu vi aquilo. E ele realmente viu isso tudo foi avanço. Agora, olha o que aconteceu de 10, 12 anos de trás para cá, o papai não viu nada. Você imagina como é que está curto o tempo de mudança. E olha que a inteligência artificial, ela vai aumentar essa velocidade de soluções e de mudanças. E é essa velocidade que me preocupa. Não sei se os nossos jeitos de cuidar dos nossos está preparado para enfrentar essa velocidade. As mudanças vão na ser área radicais. médica, há 10, 15 anos atrás, dizia que a cada 5 anos, ou seja, quase o período de uma faculdade, de uma graduação de medicina, o conhecimento médico se renovava. Isso há 15 anos atrás. Você imagina? Hoje, certamente ele se renova a cada ano, né, no máximo. Então a coisa é muito rápida e nós precisamos nos preparar para isso, inclusive com legislação. Qual a legislação? Nós precisamos intensificar essa discussão para sermos responsáveis, humanos, éticos, mas não deixarmos de ser disruptivos, porque o tempo dessa mudança é agora. É isso aí. O senhor quer fazer alguma consideração final a respeito dos próximos passos? A consideração final que eu quero fazer é que hoje isso aqui foi um debate mais gostoso que eu fiz até hoje. Primeiro que eu conheci o Dr. Ismael aqui e soube que ele é um perito, um fenômeno atirando à distância. Ele é atirador esportivo. E outra que você vê esse jeito calmo que ele fala é exatamente o que faz ele fazer bem a profissão, o esporte dele. Porque o cara, para atirar nessa distância toda, tem que ser bom, né? Mas o mais importante é ver que é um jovem, para mim é um jovem, e que está exatamente pensando o que eu acho que um jovem tem que pensar. A disrupção é importante, nós temos que estar no meio dela e
Deixa a vida me levar. Não deixar o bonde passar, né? Zeca Pagodinho neles. É verdade. Senhores, agradeço. Também gostei muito da discussão, deputado. Realmente muito interessante as análises. Muito obrigado aí pela entrevista mais uma vez. Foi um prazer, Tchelo. Obrigado. É isso aí. Bom, nosso programa está chegando ao final. Para você que nos acompanhou pela TV, muito obrigado pela sua audiência. Já para você que nos acompanhou pelo YouTube, aproveite também para se inscrever no canal da Câmara dos Deputados. Eu agradeço pelos nossos mais de 1.300.000 inscritos. Obrigado também pela sua companhia e até a próxima.